Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber o querido Henrique Ferrari, que é advogado, mediador judicial e atuante no Sejusc de Blumenau, Santa Catarina. E ele vem compartilhar suas experiências e aprendizados justamente sobre essa equipe incrível, vem desenvolvendo um trabalho que vale a pena conferir. Vamos juntos nessa? E antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Vamos juntos aumentar essa rede através da comunicação. Querido Henrique, agradeço imensamente por você ter aceito o convite. É uma grande honra recebê-lo aqui hoje. E quero já passar a palavra, você sabe que eu gosto de instigar no início do bate-bola. Então, eu quero passar a palavra perguntando: quem é Henrique, para além do currículo que eu já apresentei aqui? Olá, bom, eu que primeiramente te agradeço muito pelo convite, obrigado. Eu penso que sempre que temos a oportunidade de conversar sobre aquilo que nos move, aquilo que nos traz vida, não tem limite de tempo, de dia e de horário. É Então, verdade. obrigado, me sinto super confortável de fazer esse bate-papo contigo. E te digo que o Henrique, para além do currículo, é um sujeito muito simples, né? Eu venho do interior, sou uma pessoa que tenho na roça minhas origens, meus pais eram agricultores, e isso me levou a um movimento aí, em torno de uns 3 anos atrás, de morar num sítio. Saí da cidade, né, do centro de Blumenau, fui morar nesse lugar onde eu me conecto, onde eu tenho a oportunidade de retomar um pouco das minhas origens, de buscar o meu equilíbrio tão necessário para a minha tarefa de mediador. Então, é lá com o mato, o pé no chão, com os meus cachorros, que eu busco me reenergizar para a minha tarefa diária de mediar conflitos, né? De buscar, de alguma forma, ser contributivo para a pacificação da nossa sociedade. Penso que tenho nessa tarefa um grande desafio de entregar sempre o meu melhor quando me disponho a mediar um conflito, e para isso preciso estar sempre bem. Então, esse estar bem passa agora por esse lugar onde estou residindo, onde estou morando e onde estou muito feliz. Mas sou um sujeito muito simples, Alessandra, muito simples. Gosto realmente de um bom papo, gosto de um bom café. E se tiver os dois, então, aí vai noite adentro, né? Que delícia. Fico feliz em conhecer esse outro lado também da sua trajetória. Eu acho que a natureza ela tem isso de realmente, não sei explicar, parece que renova aquele banho na cachoeira, naquela água gelada, aquele pé na grama, é um contato assim muito forte e como você bem colocou, quando nós estamos bem com nós mesmos, nós somos ainda melhores com os outros. Então, isso de conseguir buscar a nossa essência, reconectar, é fundamental, ainda mais no trabalho como mediador de conflitos, tá ali lidando com É situações verdade. delicadas o tempo todo. Sem dúvida, Alessandra. Eu penso que nós não conseguimos, né, amar quando ainda não nos amamos. E da mesma forma, não conseguimos entregar o nosso melhor quando não estamos bem conosco mesmos, né? Então Uhum. eu procuro muito, muito estar equilibrado, estar com a minha melhor energia, com a minha melhor disposição para poder sentar e mediar um conflito. Eu sei que naquele momento, e eu costumo dizer isso até com muita frequência na abertura dos trabalhos de uma mediação, eu me disponho a entregar o meu melhor enquanto mediador para poder aqui de alguma forma ser contributivo, para que todos juntos possamos encontrar um ponto de equilíbrio que seja satisfatório para todas as partes envolvidas naquele problema. Uhum. E então o mediador precisa, eu acredito que para muito além da mediação, da sessão de mediação, se preparar para ela. É todo um caminho, né? Todo uma um percurso que precisa ser percorrido para bem chegar naquela mediação, para bem direcionar aquele conflito. Uhum. E você já tocou num ponto que eu considero essencial quando se fala de mediação, que é a preparação. E essa Uhum. preparação, ela vai muito além só da questão técnica,
que também é muito importante, desse desenvolvimento contínuo, dessa atualização, mas vai, como você colocou, a questão de focar, de entrar ali em um momento para concentrar, de realmente estar 100% presente naquela mediação. E nisso eu faço um paralelo com os ensinamentos que eu tive do tênis, que é estar ponto por ponto, 100% ali, porque se a gente fica dentro de uma mediação preocupado com as coisas de casa, com outros problemas, o mediador não vai conseguir entregar o melhor, o que vai atrapalhar a condução daquela mediação. Então, perfeito isso que você colocou. Nossa, e que importante essa tua consideração. Até porque o mediador, antes da sessão, lógico, ele estuda o conflito, ele procura se preparar da melhor forma possível para bem encaminhar, para bem desenvolver aquela mediação, mas efetivamente nós não sabemos o que vamos encontrar numa mediação. Muitas vezes um problema que, em tese, né, um conflito que ali, ao analisá-lo previamente, antes da sessão, o mediador possa até entendê-lo como de simples resolução. Ao você ir mediar, você se surpreende com o que vem atrás daquele conflito, né? Porque muitas vezes o que está demonstrado ali, principalmente se for um conflito judicializado, por vezes é uma ponta do iceberg que está aparecendo ali. E quando a gente se propõe, então, a olhar de uma forma um pouco mais, né, um pouco mais ampla, um pouco mais holística para aquele conflito, é trazido muitas outras vertentes, muitas outras coisas, né, que talvez foram, e por muitas vezes foram, fundamentais para que aquele conflito último surgisse. E aquele último conflito, ou aquele recorte de uma situação muito mais ampla, é muito pequeno se você for comparar com o que o mediador vai se deparar durante a sessão. Então, eu já tive sessões, por exemplo, que eu imaginava que seriam resolvidas aí no tempo normal de uma mediação, 1h30, 2 horas, 3 horas, e que foram mediações de 9 horas, né? Então, nós não sabemos efetivamente o que vamos encontrar. E justamente por desconhecermos esse terreno, né, eu penso que é fundamental nós estarmos bem preparados, fisicamente e emocionalmente, porque vamos lidar com adversidades, logicamente. E caberá a nós, enquanto mediadores, enquanto facilitadores e condutores daquela nave, por assim dizer, estarmos sempre muito equilibrados, muito centrados, para que possamos extrair daquele dia, daquelas horas que ali estivermos juntos, o melhor de cada um que estiver à mesa. Isso é essencial para que possamos ter um bom encaminhamento do conflito. E veja que quando eu digo um bom encaminhamento, Alessandra, eu não estou dizendo um acordo, né? Um acordo não pode ser o objetivo do mediador, de forma alguma. Quando o mediador entra numa mediação objetivando um acordo, eu já digo que ele entra equivocado, né? A mediação não tem por objetivo o acordo. O acordo pode ser consequência. Ao final dela, as partes entendam que, ok, achamos um ponto de equilíbrio e isso nos leva, então, enquanto conflitantes, a uma possibilidade de acordo. Mas isso não pode ser o objetivo da mediação, né? O objetivo da mediação, eu sempre costumo dizer que é dialogar. E esse diálogo que rompeu em algum... Isso, é exatamente esse diálogo que rompeu, né, que interrompeu em algum momento da caminhada, que tem que ser o grande foco do mediador. É ali que o mediador vai aportar toda a sua energia para estabelecer um diálogo ou restabelecer esse diálogo, caso ele já existia e em algum momento ele foi rompido. E por consequência desse diálogo e de todo o encaminhamento da mediação, é que pode, talvez sim, talvez não, ao final, haver um acordo, né? Eu concordo com você nesse ponto, porque o acordo ele é uma consequência. Muitas vezes nós temos o acordo ou temos um acordo parcial, mas o principal é isso que você comentou, é essa comunicação ser retomada ou ser criada, porque em alguns momentos elas chegam ali e nunca nem tiveram uma possibilidade de comunicação.
Então, é isso que é tão rico na mediação. E, ao mesmo tempo, você colocou uma outra questão, que foi justamente não sei se é improviso a palavra, mas imprevistos que podem surgir dentro de uma mediação, e por mais que o mediador esteja preparado, descansado, mentalmente ali pronto para o que vier, pode acontecer coisas completamente inesperadas. Então, pessoas que pareciam estar tranquilas, de repente, por algum gatilho, acabam mudando durante ali a conversa, ou vice-versa, pessoas que pareciam, aí colocam para fora, já começa a acalmar, já fica mais tranquilo. Então, oscila bastante a atuação das partes. E eu acho que, ao mesmo tempo, é isso que é tão gostoso de viver e de atuar como mediador, porque uma coisa que a gente não tem é monotonia. A gente não tem ali uma rotina totalmente certa. A gente precisa aprender a lidar com essas situações. Sim, com certeza. E é bem isso mesmo. Não tem como imaginar que você vai ter um cronograma da mediação. Cada mediação é uma realidade, né? E ela vai ser muito ímpar, né? Eu costumo dizer que não existem duas mediações iguais. Podem até ser conflitos semelhantes, mas as pessoas que estarão sentadas ali à mesa ou que estarão numa sala virtual de mediação, que hoje é a grande ferramenta, né? O que nós estamos utilizando como alternativa para essa situação de pandemia e que agora me parece que tende a permanecer, os meios virtuais. Então, as pessoas que estarão ali numa sala virtual ou que estarão numa mediação presencial sempre são diferentes. Têm as suas próprias histórias de vida, têm as suas bagagens, têm uma forma única de reagir diante de um problema. Todos nós reagimos diferentemente diante de um conflito. E é essa particularidade que o mediador precisa entender, né? Talvez aquela experiência de vida de uma pessoa fará com que ela olhe para um conflito e seja muito ponderada e busque encaminhar ou encaminhar aquela situação de uma forma. A outra já reage de uma forma muito mais explosiva, porque talvez a bagagem de vida que ela tem a leva àquela atitude. Enfim, as pessoas são únicas, né? E cabe ao mediador ter essa sensibilidade de perceber que cada um tem uma forma diferente de tratar, de lidar com os seus próprios conflitos, mas que dentro daquela história de vida e dentro daquela posição que cada um adota, cabe ao mediador conseguir conduzir para que ela entregue também o melhor dela, em busca de uma resolução. Afinal de contas, eu, pelo menos nesses anos todos de mediação, nunca vi alguém que chegasse lá e dissesse: que bacana que eu estou com um conflito aqui, estou muito feliz por esse conflito. Eu penso que todos, né, temos conflitos, isso é inevitável, é inerente da nossa existência, mas todos querem superar os seus conflitos, querem resolvê-los, né, seguir a vida um pouco mais leve. Então, enquanto mediador, a gente tenta extrair desses conflitantes o que há de melhor, inclusive em termos de aprendizado que todos temos com o conflito, e bem superar aí para que elas possam sair daquela porta ou sair daquela sala virtual melhor do que entraram, né? Eu acho que essa é a grande mágica da mediação. Perfeito. Assino embaixo em relação a isso. E você comentou uma questão que eu queria destacar aqui, que é: nenhuma pessoa é igual. E eu ainda vou além. Nós não somos iguais num dia em relação ao outro. Ou se nós passamos por uma situação mais desafiadora, nós normalmente temos menos paciência depois quando vamos falar com outra pessoa. Então, quem dirá esperar que as pessoas tratem igual um conflito só porque ele parece ser semelhante? Não tem como esperar isso, não é? Não tem. Perfeita colocação. Eu costumo dizer que nós somos um pouco como o mar, né? Dias mais calmos, dias mais agitados, dias de fúria, né? Então, acho que o mar representa um pouco o que somos nós, seres humanos, né? E eu gosto muito, inclusive estou lendo um livro de transmediação e que eu gostei muito, né? Quando a autora traz, eu acho até que eu tenho ele aqui. Isso,
É um livro da Annie de Mitman, e ela coloca justamente algo muito interessante sobre a mediação, né? Que as pessoas vão muito à mediação esperando que já naquela primeira sessão, eventualmente resolvam o seu Uhum. conflito. E Quase como buscam uma varinha mágica aqui, ó. Plim, isso, pronto, tudo isso. se desfez. Exatamente. E ela chama atenção para algo muito interessante, né? Que a mediação, efetivamente, ela não tem o condão de necessariamente terminar num acordo. E que ela não será boa ou ruim, dependendo se há ou não um acordo. A questão é que a mediação, sim, ela continua, né, tendo seus efeitos para muito além da sessão. Até porque temos que entender, e falávamos exatamente sobre essa pessoalidade, né? Cada um de nós tem a sua forma de lidar com o conflito, e mais, cada um de nós também tem o seu time, né? Tem o seu tempo para resolver aquele conflito. Então, ela diz até o seguinte, ó, a mediação não termina com a sua finalização formal. Como uma pedra que, ao ser lançada ao lago, forma círculos que se propagam, também a mediação propaga, sim, seus efeitos e continua trabalhando as relações para além do seu acontecimento concreto. E eu penso exatamente nisso. Inclusive, enquanto mediador, sempre converso isso muito com os meus pares. Temos que atentar que as pessoas têm o seu ritmo de absorção do que é conversado. E que, por muitas vezes, naquele momento, elas ainda não estão prontas para uma composição. Elas precisarão sair da mediação, ir para suas casas, absorverem tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que foi dito na sessão, para depois, sim, no tempo delas, retornar, quem sabe aí, para continuar conversando e, sim, ao final, entender que está pronto e que há um ponto de equilíbrio para, então, chancelarmos uma composição e pormos fim àquele conflito, ou então, se for um processo já judicializado, aquela demanda judicial, aquele processo. Exatamente. E como é importante saber dosar isso. E você bem colocou que não é isso, não é o acordo que irá validar se um mediador atuou bem, se aquela mediação foi construtiva. Porque a mediação ela tem uma coisa muito rica, que é justamente esse viés pedagógico. Porque as partes vão começando a lidar com o conflito de forma diferente, vão aprendendo a se comunicar, porque é normal ter conflito, não tem como deixar de ter conflito, a questão é como nós lidamos com ele. E, infelizmente, a maioria das pessoas, quando nós falamos em conflito, já pensa em algo negativo, já pensa em briga, já pensa em coisas ruins, quando, na verdade, pode ser oportunidade, pode ser um momento para pensar diferente, sair ali daquela caixa, e é isso que enriquece tanto cada mediação. Então, isso que você colocou é perfeito. E antes, você tocou num assunto que acho que a gente consegue já começar a direcionar, que é justamente o ambiente virtual utilizado que veio em função da pandemia, infelizmente, mas que, como você disse, ele veio para ficar. E não tem como. Nós vamos continuar tendo mediações presenciais, mas o online veio muito forte, pela questão de deslocamento, pela questão da facilidade, a pessoa consegue entrar numa sala aqui, por exemplo, uma sala Zoom, sair e fica muito mais fácil de conseguir ter os timings, os donos de empresas, outras pessoas que muitas vezes não conseguiriam estar presentes na mediação, isso viabilizou. Mas eu queria saber, segundo a sua experiência, Henrique, o que você sentiu da mediação no ambiente online? Quais foram as maiores diferenças? Olha, eu vou te falar que eu penso que para mim e para muitos dos meus colegas mediadores, a mediação virtual ela veio num ímpeto, né? Tanto quanto a própria pandemia, né? Mediávamos de forma virtual, estávamos preparados, né? E já habituados àquele método, né? Aquela forma de mediar, e do dia para a noite tivemos que nos reinventar, né? Ok, então as Desculpa, mediações... Desculpa interromper, acho que você falou virtual. Antes era só presencial, veio com o virtual com a pandemia, é isso? Isso. Ah, Eu, por exemplo, nunca tinha atuado de forma virtual, sempre no uhum, presencial. E aí, uhum, com a vinda da pandemia, num ímpeto, tivemos que nos adequar para a mediação virtual, né? Que uhum. naquele primeiro momento
era a única forma que tínhamos de continuar mediando. Depois, então, como atualmente estamos, há essa possibilidade híbrida, né? Podemos fazer o presencial, podemos fazer o virtual. Mas é fato que a mediação virtual já é uma realidade, que ela está muito mais frequente, ela é muito mais numerosa do que a presencial. E aí eu já faço aqui um grande questionamento, né? Se agora que podemos fazer a presencial, a opção por muitas vezes é fazer o virtual, é porque eu penso que temos muito mais benefícios do que eventualmente aí situações não tão benéficas, né? Porque se está continuando por essa ferramenta e com excelentes índices de resolutibilidade, Alessandra. A mediação virtual, embora num primeiro momento tivemos dificuldades, claro, precisamos, como eu disse, nos reinventar, nos preparar para mediar nesse ambiente. Os advogados também precisaram se preparar para isso. As próprias pessoas tiveram, né, o jurisdicionado ou aquelas pessoas que precisavam mediar um conflito extrajudicial também tiveram que se adequar. Todos passamos por esse processo. Só que eu penso que, ao final desses 2 anos em que nós estamos no ambiente virtual mediando, se percebeu realmente muito mais benefícios. Então, alguns deles aqui que talvez a gente possa destacar, a questão tempo, né? Hoje não precisamos nos deslocar até o fórum para fazer uma audiência de mediação. Podemos fazer de nossas casas, e por estarmos em nossas casas, nós percebemos o quanto, muitas vezes, para aquela pessoa é mais confortável ela estar na sua própria casa, o quanto ela se sente mais tranquila em não estar naquele Segura. ambiente. Isso, porque muitas vezes só o próprio ambiente do fórum, né, numa mediação judicial, eu preciso ir ao fórum. Às vezes, para algumas pessoas, não é um ambiente agradável, né? Muitas vezes nem nunca foram ao fórum, se chegavam lá retraídas, fechadas. O mediador tinha que realizar todo um trabalho para que elas pudessem se sentir um pouco mais acolhidas, um pouco mais confortáveis por lá estarem. Hoje não, elas fazem das suas próprias casas, tomando um café, como nós estamos aqui, batendo um papo, né? Lógico, tem alguns desafios para o mediador em atuar no ambiente virtual, mas eu penso, e eu fui muito resistente, tá, em mediar de forma virtual, tenho que reconhecer, né? Não sou dos mais jovens, então tenho uma certa resistência aos meios digitais, e que realmente hoje, passado esses 2 anos, eu reconheço. É muito bom, é muito prático, tem sido muito produtivo mediar de forma virtual. Lógico, entendo e reconheço que há casos que se faz necessário o presencial, mas se fizer necessário, lá estaremos para mediar presencialmente. Mas eu hoje sou um grande adepto e um grande incentivador da mediação virtual. Percebi, inclusive, algo que eu quero destacar aqui, Alessandra, que é o comparecimento das pessoas. Por estarmos hoje no ambiente virtual e termos toda essa tranquilidade de ligarmos ali a plataforma ou o próprio celular e podermos acessar o ambiente virtual e estarmos lá naquela mediação, a gente percebeu que o não comparecimento à solenidade, à mediação, principalmente nos processos judicializados, teve uma redução muito significativa, o que por aí só já é benéfico, né? Com certeza, com certeza. E dentro da sua experiência, a maior parte é falando de mediação judicial? Só para quem está nos ouvindo entender o contexto. Sim, eu te diria o seguinte, Alessandra, nós ainda em termos de Brasil temos eu te diria que uma grande distorção, né? Nós hoje ainda temos o hábito de judicializar o processo para depois sentarmos e conversarmos, né? Então, eu me coloco também enquanto advogado nessa posição. Nós, infelizmente, ainda não estamos preparados para mediar antes de judicializar. Temos ainda uma inversão desse caminho, né? Geralmente, o advogado judicializa,
depois espera a audiência de mediação para conversar. Uhum. Bom, eu acho que aí nós temos uma grande distorção, né? Por quê? Embora o CPC de 2015 ele tenha tido realmente significativos avanços e tenha dado destaque à mediação e à conciliação, eu penso que em algum momento o legislador ele vai ter que ser um pouco mais ousado e vai ter que colocar a mediação antes da judicialização. Como é, por exemplo, na nossa vizinha Argentina, né? Mediar é um requisito pré-processual. Então, primeiro você tenta resolver o conflito dialogando com aquela pessoa. Se não conseguir, então, ok, judicializa. Eu penso que a própria judicialização, em algum momento, ela é sim um fomentador do conflito. Só o fato de você judicializar já cria uma Polariza. espiral, cria uma espiral de aumento desse conflito. Então, eu penso que, a partir do momento que nós, enquanto sociedade, e em especial os operadores do direito, aderirem à mediação como algo que deve e pode e precisaria ser feita em muitos dos conflitos antes da judicialização, nós teremos um grande avanço. E aí eu vou te dizer que isso não é discurso, Alessandra. Não é uma fala aqui de um mediador adepto desse caminho de resolução de conflitos. Eu te trago números para comprovar o que eu estou dizendo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui no Sejusc de Blumenau, nós temos atendimento nos dois sentidos. Tanto de conflitos ainda não judicializados, que a gente chama de pré-processuais, quanto também atendemos aqueles conflitos judicializados. E veja só, nos conflitos que já estão judicializados, nós temos aqui no Sejusc algo em torno de 39% deles resolvidos na mediação. 39% dos conflitos que estão judicializados e que são encaminhados para o Sejusc são resolvidos através da mediação ou da conciliação. Só que quando os conflitos que chegam ao Sejusc ainda não estão judicializados, ou seja, ainda não há um processo, o nosso índice de acordo salta de 39% para 76%. É uma diferença muito grande. Sim. Então, por aí muito só... considerável mesmo. Muito considerável. Então, há de se repensar essa dinâmica. Se a mediação ela é realmente um bom caminho em muitos dos tipos de conflito, por que necessariamente nós temos que judicializar para depois mediarmos? Por que não pode se inverter esse caminho? A possibilidade existe. Temos que, enquanto sociedade, e de novo, em especial enquanto operadores do direito, entendermos que hoje o cliente procura um advogado, não é talvez para ter um processo judicializado. Ele procura hoje um advogado para que este advogado resolva o conflito dele, resolva aquele problema dele. Cabe ao advogado moderno analisar aquele conflito e olhar no sistema multiportas qual o melhor encaminhamento a ser dado. E as opções são várias, né? Não necessariamente uma petição. Talvez ela até será necessária, mas quem sabe antes podemos tentar uma outra maneira. Afinal de contas, o bom profissional hoje é aquele que entrega uma resolutibilidade, né? Uma solução para o conflito do seu cliente e que a entregue de forma célere, de forma ágil, né? E talvez não dependendo aí de um judiciário que muitas vezes leva, sim, 5, 10 anos para dar uma resposta. É uma provocação que eu deixo aqui para que a gente, em algum momento, olhe para isso, porque penso que está no momento de pensarmos, está no momento de nós analisarmos a forma como nós, advogados, estamos atuando. E eu te digo o seguinte, eu sei, Alessandra, que mudar, né,
O advogado, por muitas vezes, está habituado àquela rotina de trabalho. Eu te diria que é compreensível que mudar é difícil, mas eu te diria que não mudar será fatal. É necessário Perfeito. se rever. Atualizar. Até Isso. porque, fazendo um paralelo até com meu pai é advogado há inúmeros anos e ele está cansado mesmo do Poder Judiciário, justamente por essa questão. Por, ainda que venha com uma sentença favorável, vem muito tempo depois. E aquela sentença, ela já não tem um valor que teria se fosse lá no início. E aqui não Sim. colocando em causa os próprios juízes. Não, porque é Uhum. humanamente impossível eles darem conta da demanda que tem hoje no Poder Judiciário. Eu estava fazendo, Uhum. na época do meu mestrado, eu fiz uma comparação, era 10 vezes a população de Portugal dentro do nosso Poder Judiciário. É assim, é uma cultura muito litigante. Então, essa transformação, ela vem acontecendo, mas ainda em passos lentos para quem já conheceu a mediação, sabe tudo que pode ser alcançado através desse meio, mas que infelizmente algumas pessoas têm certo receio, medo, porque é o diferente. E aí, falando dos advogados em especial, alguns eu sinto que eles têm medo de dizer que não sabem, medo de não saber como lidar nesse outro contexto. Então, como que você sugere, Henrique, segundo a sua experiência, para conseguir, por exemplo, convidar um outro advogado para tentar a mediação antes de realmente chegar a entrar com um processo judicial? Pois é, Alessandra, entramos num terreno aqui tenso, né? É. O que eu te Eu queria digo? instigar, eu sei que é um tema Legal, polêmico. vamos falar sobre isso. Bom, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que demarcar é que há uma sobreutilização do poder judiciário. Uhum. Nós sobreutilizamos esse caminho a ponto de talvez torná-lo inviável. Hoje, como você bem disse, o que tramita de ações judiciais é um negócio estapafúrdio, né? Não há estrutura que possa dar conta disso. Inclusive porque é muito maior a demanda do que entra do que aquilo que efetivamente o sistema hoje consegue responder, né? Uhum. Então, nós, de alguma forma, sobrecarregamos um sistema e depois nós criticamos esse sistema, como ele não nos dando uma resposta. Bom, dentro dessa realidade que aí temos, que está posta, o Poder Judiciário vai e diz o seguinte: olha, talvez a mediação possa ser um caminho de ajudar para que possamos aí achar alternativas para dar uma maior fluência ao que o jurisdicionado pede, que é uma resposta para o seu conflito, né? Ok, até aí eu acho que estamos concorde e não tem muito o que discutir. É uma realidade posta que, de alguma forma, se retroalimenta, mas que hoje já não é mais funcional. Bom, a mediação, ela não é um instrumento do Poder Judiciário. Isso tem que se deixar bem claro, porque ainda o senso comum é de que a mediação é uma mediação judicial. Não, ela não é. A mediação não foi criada pelo Poder Judiciário. A mediação, ela foi buscada pelo Poder Judiciário como uma alternativa para, de alguma forma, não resolver os processos. Não é isso, não é sobre isso. Embora o judiciário, inclusive, muitas vezes trate o mediador como um sujeito para reduzir a pilha de processo, e que eu sou um crítico voraz disso, porque não é essa a função do mediador, eu ainda quero acreditar que o judiciário, espero, tem aí no seu radar como principal objetivo da mediação a mudança cultural, que eu penso que é sobre isso que nós temos que falar, né? É sobre isso que nós temos que lançar um olhar. Nós temos que pensar que temos que sair de uma sociedade extremamente litigiosa para uma sociedade que entenda
que os conflitos precisam ser resolvidos por aqueles que nele estão envolvidos. E só em último caso, aí sim recorrer ao Poder Judiciário, não como primeiro passo, que hoje a gente ainda vê Perfeito, muito isso. perfeito. Então, nós temos sim que mudar a cultura, porque tudo é por aí. Esse é o caminho, não existe outra alternativa. E, de novo, nós, operadores do direito, e em especial os advogados, tem um papel muito relevante nisso. Só que, como o contato do advogado é mais afinado dentro do Poder Judiciário, ele hoje ainda opta, sim, por muitas vezes, em ajuizar para depois mediar. E aí você me fez uma pergunta: como que nós vamos fazer que o advogado mude a sua visão acerca da mediação e que ele passe realmente a utilizar a mediação em toda a potência que ela tem para resolver conflitos? Eu penso que nós já temos sim um instrumento para isso, que é de entregar para esse advogado, no momento em que ele vai mediar, uma boa mediação, que por vezes, Alessandra, não é ainda o que é entregue. Então, muitas das ressalvas que o advogado hoje tem acerca da mediação é em decorrência de uma mediação não, eu te diria, não razoável, que foi entregue para ele quando ele foi se experienciar lá junto ao fórum, junto a um mediador. Por quê? Porque não se dá dentro do Poder Judiciário, muitas vezes, a seriedade necessária para a mediação. É muitas vezes um profissional que não está qualificado que está mediando. Eu não consigo entender que ainda se agenda, que ainda se faça pauta de mediações dentro do Poder Judiciário com 30 minutos. Como assim? Eu ainda não É consigo aquele absorver antigo, tem acordo, tem, não tem acordo, não tem. Porque 30 isso. minutos, Isso, Alessandra. Então, se é para fazer uma mediação, como muitas vezes está sendo feita dentro do Poder Judiciário, eu te digo, é melhor não fazê-la, porque isso denigre mais o Instituto do que abre espaço para uma mudança de cultura. Eu hoje fico feliz em perceber, por exemplo, que alguns advogados aqui de Blumenau já batem na porta do Sejusc, do Poder Judiciário, solicitando sim uma audiência de mediação antes de entrar com uma petição inicial. Mas se o fazem, é porque em algum momento também se experienciaram de forma positiva com a mediação. Então, eu penso que neste momento, o Poder Judiciário e nós, mediadores, temos uma grande missão, temos um grande compromisso de fazermos e entregarmos uma boa mediação, porque isso sim será um vetor para que advogados aos poucos aderem mais, aí possam aderir mais à mediação e, por consequência, a engrenagem comece a funcionar, que por que vão consequência confiar no Instituto. isso, isso. E esse é o agente transformador, porque uma boa mediação fará o advogado aderir ao instituto, por consequência, ele fará pessoas que são os seus clientes a entenderem que esse é o melhor mecanismo de resolução daquele conflito e, eventualmente, em novos conflitos que essas pessoas estiverem envolvidas, elas também optarão em aderir novamente à mediação, porque já sabem que resolveram algum conflito anteriormente através desse caminho e vão desejar utilizá-lo novamente. Então, E eu vão penso que falar para os outros também. isso, por isso, é essa transformação cultural. Uhum. E essa Perfeito. transformação cultural, ela não se dá por emissão de algum normativo, por alteração do CPC. Lógico, todos esses instrumentos legais podem ser, sim, formas de nós, de alguma forma, colocarmos luz sobre a mediação como um caminho realmente interessante para resolver alguns tipos de conflitos. Mas, de novo, tudo vai acontecer por uma mudança cultural. E essa mudança cultural depende de todos nós. Todos temos que estar envolvidos nesse processo, que eu acredito, Perfeito. sim, ser muito possível. Perfeito.
Então, eu vou aproveitar a experiência de vocês, que eu sei que no Sejusc de Blumenau vocês fazem um trabalho incrível, incrível, uma dedicação, que realmente abraçaram essa causa, que acreditam na transformação através da mediação de conflitos e nessa pacificação que é tão linda e tão transformadora. Então, o que vocês fizeram na prática para ajudar a melhorar a qualidade dos mediadores, para conseguir esse resultado, onde os advogados conseguiram enxergar esse resultado e quiseram buscar mais e mais, inclusive agora como medida preventiva, antes até de entrar com uma ação judicial. Conta um pouco sobre essa experiência de vocês. Sei que não foi de um dia para o outro, foi muito trabalho, muita dedicação e ainda seguem nesse caminho. Sim, lógico. Eu penso que, e eu comento isso muito com a equipe de mediadores, meus colegas mediadores aqui do Sejusc de Blumenau, né? Estamos aí em 15 mediadores atuando aqui, é uma equipe grande, e eu sempre digo para eles, chegar a um bom lugar talvez seja difícil, mas permanecer neste lugar é mais complexo ainda, né? Então, o caminho que nós optamos em trilhar em Blumenau, e aí contamos com a grande colaboração, com a grande parceria com a doutora Quitéria Pérez, que é uma juíza que tem na veia esse viés, né, de mediar, de conciliar, de resolver o conflito de forma pacífica, e ela que foi aí a grande norteadora de todo esse trabalho feito no Sejusc de Blumenau, mas, sobretudo, Alessandra, eu te digo que a grande chave, que não é um segredo, né? Sabemos todos nós que passa pela capacitação, foi treinar de forma intensa todos os mediadores para que tivéssemos efetivamente uma equipe qualificada, preparada para saber mediar, poder usar o instituto em toda a sua potência, com toda a sua capacidade. E nós temos aqui, inclusive, um programa de capacitação permanente, né? Nos reunimos a cada 30 dias para conversarmos, para analisarmos como estamos caminhando, analisarmos aquilo que está dando certo, corrigirmos aquilo que eventualmente não está muito bom e que precisa melhorar. Então, temos sempre essa preocupação, evoluir, nos aprimorar. Perfeito. Até porque a vida é dinâmica, né? As pessoas são dinâmicas. Então, temos que estar permanentemente atentos ao que está acontecendo e, inclusive, nos apoiarmos, né? Outro ponto que eu considero chave, assim, dessa equipe que temos aqui no Sejusc de Blumenau é o apoio mútuo, né? Entre nós, mediadores. Então, como qualquer pessoa, nós também sofremos, nós também temos as nossas angústias, né? Você sabe disso enquanto mediadora. Temos os nossos dias difíceis, que talvez não estejamos tão bem preparados e prontos para mediar, que talvez naquele dia entendamos que o colega poderia estar melhor do que nós, e que aí, se ele nos apoiar, tudo fica mais fácil. E isso nós temos aqui no Sejusc. Então, temos uma equipe coesa, treinada e que se auto-apoia, né? E esse, sem dúvida, eu talvez considero como o grande segredo. Por estarmos todos no mesmo ideal, com o mesmo objetivo, Propósito. compartilhando do mesmo sonho, estamos de mãos dadas. E esse estar de mãos dadas nos torna muito mais fortes. Com certeza. É lindo de ver o trabalho que vocês fazem. E como você bem colocou, a doutora Quitéria também é um pilar importantíssimo, que inclusive foi por causa dela que a gente se conheceu. E eu fiz já um bate-bola com ela, eu deixo aqui o link para vocês conhecerem mais. E a doutora Quitéria foi, inclusive, na nossa formação lá em Portugal, do ICFML, para aprimorar. Ela vai muito nessa linha desse desenvolvimento contínuo, e eu sei que o trabalho de vocês é com essa linha. E agora, ouvindo da sua parte que todo mês vocês vêm trocando sobre os casos, o que pode melhorar, o que não pode, essa capacitação contínua é realmente fundamental. E esse trabalho em equipe, saber que vocês podem realmente contar um com o outro, porque o cuidador, entre aspas, aqui não seria o cuidador, mas de certa forma o mediador tem um papel muito importante de carregar emoções, de estar preparado para lidar ali com as situações. Então, saber que pode contar com o outro é fundamental para vocês conseguirem se ajudar nesses momentos mais desafiadores, porque não
não tem como separar. Aqui é área profissional, aqui é área pessoal, então vamos seguir, não dá. Nós somos um só e precisamos estar realmente bem para sermos ainda melhores como mediador. Perfeito. Eu costumo dizer para a galerinha do Sejusc que o mediador ser totalmente imparcial e não julgar é coisa de manual, né? Está restrito aos manuais. Somos humanos, tiramos as nossas próprias conclusões das pessoas que estão sentadas ali e faz parte do ser humano isso. Eu digo para eles que o segredo está em nós nos afastarmos, né, dos nossos próprios julgamentos. Termos consciência deles Isso, também. exatamente. Termos consciência e nos afastarmos, né? E termos o máximo possível de neutralidade. Agora, somos humanos, né? Não tem esse ser dos manuais de mediação, porque o mediador é imparcial, o mediador jamais vai se contaminar com a mediação, ele é um super ser. Imagina, né? Quem dera fosse, né? Não temos uma roupa para entrar na mediação e dizer, olha, agora é um Henrique mediador, agora não existe outro Henrique aqui na mesa. Liga o botãozinho e pronto, aí já... Nossa! Seria mais fácil. Não, papo de maluco isso. Mas é por esse ponto que eu gosto muito do termo multiparcial, mais do que o imparcial. Isso. Porque a ideia de ser imparcial acaba sendo algo muito utópico. Não tem como buscar essa pureza 100%. O que o mediador faz é ter consciência disso, ver até que ponto aquilo está impactando para, a partir daqui eu não posso, preciso chamar outro colega para seguir, ou não, eu consigo gerir isso e não deixar afetar. Então, eu gosto do multiparcial porque justamente estará lá por ambas as partes. Nem por uma só, nem pela outra, mas por ambas. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Totalmente, né? E eu até sempre uso como exemplo uma situação que passei e que eu penso que nós, mediadores, temos que estar muito atentos, né? Que é aquele caso que eventualmente faz espelho para nós. Por alguma razão, explicando um pouco melhor, né? Quando eu digo fazer espelho, eu passei por uma situação dessa quando meu pai faleceu de um câncer e pouco tempo depois do episódio me chegou um processo para mediar que era de um senhor que ajuizava uma demanda contra um plano de saúde solicitando um tratamento médico de um câncer que ele enfrentava. É um caso que fazia espelho comigo naquele momento, né, Alessandra? E eu não tinha, enquanto mediador, ainda tomado por um sentimento de perda tão recente, condições de bem conduzir aquela mediação, porque me fazia, sim, espelho. Como que eu ia olhar para aquele senhor e, em algum momento, não enxergar nele o meu pai? Então, o mediador tem que ter esse cuidado e naquele momento a primeira coisa que eu fiz foi solicitar a um colega meu que assumisse o caso e que mediasse aquele conflito. Então, de novo, né? Nós não estamos imunes a sentimentos e a eventualmente nos contaminarmos até durante uma mediação com algo que esteja acontecendo. O que temos que ter é um radar ligado, né? Eu costumo dizer que o mediador tem que ser um pouco escoteiro, né? Tá sempre alerta para com os outros e para consigo mesmo. Então, se em algum momento ele se perceber que perdeu o equilíbrio, que tendencionou para lá ou para cá, de pronto interromper e pedir aí que outro colega conduza essa mediação. Até porque eu penso que essa seriedade, né, que nós temos como algo tão importante no trabalho, nunca seja perdido, porque, de novo, qualquer deslize do mediador, ele não está só colocando o nome dele em xeque, mas ele também está colocando o próprio instituto da mediação em suspeição. Então, muito zelo, muito cuidado e muita sinceridade, né? Muita verdade no conduzir. Eu não tenho nenhum problema de, por vezes, abrir mão de alguma mediação por alguma razão que eu entenda que naquele caso concreto eu não sou o melhor profissional a conduzir. E tá tudo bem, tá tudo bem. E aqui vem um ponto super importante, que é a questão do autoconhecimento.
e da autopercepção. O mediador que não sabe quais são os gatilhos, o mediador que não tem consciência do que realmente impacta, ele pode ser levado com mais facilidade dentro de uma mediação, colocando em causa, como você bem colocou, não só aquela mediação, que por si só já era um grande ato, que não deveria acontecer, mas também todo o instituto da mediação. Então, é fundamental trabalhar diretamente com continuidade, como vocês vêm fazendo, porque nós mudamos a todo momento. Então, não tem como dizer, pronto, já estou preparada, eu sou mediadora e pronto. Não, eu preciso seguir nessa, tanto capacitação, quanto nesse olhar para dentro, para ir atualizando quem eu sou, porque isso vai refletir também no meu trabalho como mediador. Então, isso que você colocou, essencial, ter consciência e saber o momento de, melhor parar aqui que eu estarei comprometendo. Isso, eu costumo dizer, e nós conversamos muito aqui no nosso grupo de trabalho, da necessidade do mediador ter um conhecimento multidisciplinar, né? Muitas vezes as pessoas acham, ele é mediador, vamos fazer um recorte aqui da mediação judicial, né? Ele faz mediação judicial porque ele é advogado ou porque ele é formado em direito. Olha, lógico que isso vai contribuir bastante para uma boa condução da mediação, mas sabemos, Alessandra, que muitas vezes o direito não resolve o conflito e que o que o mediador vai precisar usar naquela sessão, naquela mediação, não é do direito. E aí vem muito forte, né? A sociologia, a psicologia em especial. Então, nós temos que estar abertos para entender que, por vezes, inclusive, é necessário interromper a mediação, porque há necessidade de algum trabalho de algum outro profissional para resolver uma situação tal que não é da alçada do mediador, ou que eventualmente ele não tem condições de alcançar, para depois voltarmos ao processo de mediação. Então, eu costumo dizer que esse trabalho multidisciplinar, ele é muito bem-vindo à mediação. Não estamos restritos ao direito, longe disso. Eu, inclusive, numa obra que eu lia recentemente, o autor foi bem ousado. Eu não me lembro exatamente quem era o autor, mas ele dizia: o que o direito resolve não é conflito, e o que é conflito não é passível de resolução pelo direito. Achei forte, mas é uma indagação que fica, né, para pensarmos. Nem tudo passa pelo direito, né? Nós, operadores do direito, às vezes somos até um pouco soberbos, né? Achando que vamos dar conta do mundo. Não é por aí o caminho, né? O bom diálogo e uma boa resolução de um conflito, por vezes, sim, passa longe do que está no processo, passa longe do que está escrito ali. São situações que não estão expressas, mas que na mediação poderão ser tratadas, poderão ser olhadas. E por isso, realmente, de eu ser um grande adepto da mediação, porque eu acho que nós temos uma oportunidade de alargar bastante o que é visto, né? O que é conversado. E isso faz com que, sim, muitos dos conflitos sejam tratados para além do que está expresso no processo e tenham seus efeitos para muito além do que teria uma sentença judicial. Com certeza. E ainda digo mais, às vezes, quem tem formação no direito, eu também sou advogada de formação, pode atrapalhar em alguns momentos, ou seja, tem que quebrar algumas verdades, porque nós no direito temos muito isso. Mas isso é o que é justo para quem? Na mediação nós questionamos muito essas certezas, essas verdades absolutas, é justo para quem? Para qual realidade? Para qual pessoa? Para quem passou por qual experiência de vida? Porque é muito maior do que isso. E a legislação, ela não consegue acompanhar todos os casos. Então, isso que é lindo na mediação, porque consegue ir além, consegue realmente tocar naquele caso específico, o que aquelas pessoas ali envolvidas podem, precisam e querem naquele momento. Então, a minha experiência de viver em outros países me ajudou, assim, fez uma abertura na minha mente impressionante, porque às vezes a gente vai se fechando e achando que só tem uma verdade, que existe só uma questão, quando não, vai muito além, muito além.
eu não preciso mudar de opinião, mas aceitar que existem olhares diferentes, opiniões diferentes sobre a mesma situação. Olha, Alessandra, corroborando com o que você me traz nesse momento, eu vou te dizer que uma das grandes surpresas que eu tenho quando eu estou mediando um conflito é quando nós vamos trabalhar, né, já numa fase um pouco mais ali inicial da negociação, os caminhos, né, as opções. Quais são as ideias, né, aquela chuva de ideias que a gente pode ter para resolver aquele conflito. E eu vou te dizer que quando as partes, né, quando os conflitantes, eles estão empoderados para resolver o seu conflito, o que eles trazem de possibilidades, a É incrível. riqueza de alternativas que eles trazem para resolver aquele conflito, dá um banho no melhor operador do direito. Tá? Nós não teríamos nunca possibilidades, às vezes, ou criatividade de ver tantos caminhos que tem para resolver aquele conflito. E isso que eu acho rico, porque muitas vezes vai para a homologação um acordo que passa longe do que nós, do direito, acharíamos como o melhor caminho, ou o caminho possível. E é isso que você traz, é exatamente isso que você diz. Aquilo para eles é o justo. Aquele é o ponto de equilíbrio deles. E não somos nós que temos que questionar. Não há certo e errado. Lógico, temos que nos ater ao que é parâmetro legal, e obviamente sempre o fizemos, mas, sobretudo, aquilo para eles é justiça. Eles entendem que aquela é a solução adequada para aquele conflito, que é eles que sentem a dor, não somos nós. Então, por eles sentirem essa dor e encontrarem esse ponto de equilíbrio que os faz elaborar aquela solução, é a razão pela qual os casos que são acordados numa mediação tenham um índice irrisório, depois de eventualmente ter que ser demandado para ser cumprido. Porque o que aquelas partes acordam, elas cumprem. Por quê? Porque a solução que elas construíram não é impositivo. Não foi alguém que chegou lá e disse, diante deste conflito, vocês farão isso. Não é. É elas que constroem. E por elas construírem, elas estão comprometidas com aquele acordo. E por isso, depois, o cumprem. Essa é um dos grandes pontos que eu vejo tão positivos na mediação. Nós praticamente, e olha que eu acompanho alguns números também de outros sejusques, os casos que nós temos que entrar com execução de sentença, porque não foi cumprido, é raríssimo, é muito baixo. Eu diria insignificante. E ainda desses números, tem aquele que realmente teve uma transformação que a pessoa realmente não pôde cumprir. Porque tem isso, mudou a situação e ela não conseguiu cumprir. Porque tudo que eu tenho visto, números, estudos, o cumprimento é altíssimo, altíssimo. Porque são as partes que constroem esse acordo na forma, no formato que elas conseguem cumprir. Porque isso também é um ponto. Às vezes não é só a decisão em si, como também em quanto tempo, de qual maneira, está adaptado para a realidade delas. E quando elas chegam nesse acordo, é porque elas estão confortáveis em cumprir dessa forma. É muito diferente do contexto que nós vemos, por exemplo, numa ação judicial, onde há a imposição do juiz para fazer até o dia tal dessa forma. Né? Isso. E da mesma forma que os casos construídos, né, os casos em que se chega a um acordo numa sessão de mediação são realmente irrisórios os que têm o cumprimento de sentença, até porque, como você disse, quando tem, eventualmente é porque mudou a condição econômica, a pessoa perdeu o emprego, alguma coisa houve, e ela pode voltar a uma mesa de mediação para fazer um ajuste daquilo que foi combinado, também o inverso é verdadeiro. Por vezes a pessoa passa por uma mediação, não tem naquele momento possibilidades de buscar um acordo, mas tem ali a oportunidade de esclarecer muita coisa em torno daquele conflito,
muitas vezes, superar aquele conflito, mas falta, às vezes, um lastro econômico diante de um dos pedidos que ali estão sendo feitos na ação. Mas que daqui a pouco passa algum tempo e essa pessoa, por alguma razão, recebe algum valor, passa a ter uma condição de adimplir com aquela obrigação financeira e ela volta a procurar a mediação para dizer, olha, naquele momento eu não podia acordar, mas agora eu já tenho aqui pelo menos uma proposta para fazer. Então, é isso. A mediação sempre, para muito além de uma audiência. Ela realmente vai reverberando aí e vai fazendo parte do dia a dia, da realidade daquela pessoa, onde ela, então, entende que, da mesma forma que o conflito surge, ela tem nele uma oportunidade de, diante de um bom diálogo, de uma conversa bem direcionada, procurar meios eficientes, caminhos, possibilidades de resolvê-lo, superá-lo e, sobretudo, buscar este caminho numa próxima demanda que ela tem. Porque a gente sabe que aquele jurisdicionado, aquela pessoa, ela não vai ter apenas aquele conflito. Gente, nós temos conflito todos os dias. Saímos de casa já muitas vezes conflitando dentro da própria casa. E quantos outros conflitos vamos ter que encarar durante o dia? Então, não tem como fugir do conflito, né? Ele faz parte da nossa existência. A questão é sabermos como lidar com esse conflito. Essa, de novo, aí, voltando lá atrás no nosso bate-papo, que eu penso que tem que ser a grande transformação. Aprendermos a lidar com as nossas demandas. Perfeito. E ele tem esse viés educativo para nem precisar chegar a uma mediação em alguns casos. A parte começa a perceber que ela tem poder de decidir, um poder de, opa, deixa eu trabalhar de forma preventiva aqui, deixa eu tentar conversar com essa pessoa diretamente. Quando não consegue, aí vai para a mediação, porque começa a desenvolver essas ferramentas tão importantes para os relacionamentos. E agora falando de casos, respeitando a questão de confidencialidade, me conta algum caso, ou mais de um, que tenha marcado por algum motivo? Porque nessa trajetória já deve ter visto algumas boas histórias. São várias histórias, assim. Eu penso que são muitos casos, mas que cada caso nos deixa, enquanto mediador, algum tipo de lição, né? Eu costumo sair das mediações que realizo sempre muito pensativo sobre o que aconteceu lá, sobre o efeito do que foi conversado, sobre o que isso pode repercutir sobre a vida daquelas pessoas, sobre o modo como elas lidam com a vida, né? Mas, diante aí da tua pergunta, de algum caso concreto, me vem um em mente agora. É difícil escolher. São vários casos. Mas ano passado eu tinha ido a um supermercado aqui de Blumenau fazer compras, já era um horário um pouco adiantado da noite. Saí, passei no mercado e aí eu estava indo para o carro já com as sacolas de compra e aí eu ouvi alguém me chamar. Ah, Henrique, Henrique. Olhei para trás, vi que era um casal, um jovem casal, e eles disseram, a gente queria falar com você. De pronto não reconheci, né? Não me parecia alguém familiar. Chegaram próximo de mim e tal, sabe? Pois não? Você lembra de nós? E aí eu vou te falar aqui um defeito horrível que eu tenho, tá? Eu sou um péssimo fisionomista. Eu tenho muita dificuldade de gravar a fisionomia das pessoas. E se lembro, mas não vou saber de onde que eu a conheci. Então é um caos, né? É um caos, assim. Tento melhorar, mas ainda tenho muita dificuldade com isso. Eu fui sincero, né? Eu olhei para eles e disse, olha, de pronto não lembro de vocês. Ah, nós somos um casal que foi mediar contigo acerca de uma casa que nós estávamos recebendo e que nós estávamos com o casamento marcado e aí recebemos o imóvel estava com uma série de defeitos e tal, e aí fomos fazer a mediação e nós estamos aqui, queríamos muito te encontrar, inclusive pensamos em passar no fórum, porque nós queríamos te agradecer, Henrique. Queríamos te agradecer porque
tudo que a gente combinou lá na mediação, a construtora cumpriu. Nós recebemos a casa um pouquinho antes do nosso casamento, mas não precisamos remarcar a data. Casamos, estamos muito felizes, estamos morando no nosso ninho, que nós tanto desejamos ter, e a mediação e você foram aí fundamentais nesse processo todo. E aí, inclusive, a gente gostaria que você fosse lá tomar um café com a gente, conhecer o nosso lar. Eu disse, olha, né, por uma questão ética, não vou poder ir lá tomar o café, mas vocês não sabem o quão feliz eu fico com a fala de vocês e de saber que, de alguma forma, fomos aí contributivos para que vocês pudessem realizar o casamento e, sobretudo, de os encontrar aqui tão felizes nesse momento. Então, são falas como essa, Alessandra, que trazem a nós, mediadores, aquele impulso, aquele gás, né, que nós precisamos muitas vezes, porque também temos os nossos momentos de dúvida, se o que estamos fazendo é o suficiente. Temos os nossos momentos de angústia, sim, de pensar, poxa, estou lá fazendo tantas mediações, muitas delas voluntárias, momentos esses que talvez eu poderia estar entregando para minha família, poderia estar mais presente com as pessoas que me são tão caras. Então, diante de todos esses questionamentos que todos nós, mediadores, sim, carregamos no peito, são essas falas que nos vêm como um bálsamo, que nos vêm como um acalento para que a gente olhe e diga, está valendo a pena. É verdade. Está valendo muito a pena. Né? E aí é combustível para que a gente continue na jornada, continue na caminhada. Sabemos que não vamos sozinhos, né, resolver tudo, dependemos de tantos outros fatores, mas ao saber que estamos dando a nossa cota à parte, eu penso que dá para olhar para trás, dá para olhar para o lado e dizer, estou fazendo a minha parte e isso me é o suficiente. Então, eu posso te dizer com toda a convicção que momentos como esse e outros que tantos já tive aí nessa jornada de mediador me fazem dizer que, enquanto for possível, estarei mediando sim. Estarei aí nessa jornada, e que não é uma jornada que nós estejamos, né? Você sabe disso enquanto conhecedora do mercado. Nós não estamos aí por uma questão financeira, não é isso, né? A remuneração ainda para mediadores no Brasil, ela é muito restrita quando existe, né? Mas estamos... Falando da mediação judicial, né? Isso. A mediação judicial hoje ela é muito pouco remunerada, né? Então, estamos porque acreditamos sim, sobretudo num mundo melhor. Acreditamos que também estamos nos lapidando enquanto seres, porque sabemos o quanto é transformativo também para nós, mediadores, qualquer mediação que presidimos, seja ela judicial ou extrajudicial, sempre é um grande aprendizado. É realmente transformador e são feedbacks como esse que motivam, empurram para continuar na direção. Obrigada por compartilhar, que história linda, porque realmente um caso que poderia ser péssimo, poderia ter estragado um casamento ali, a celebração do casamento poderia ter ficado por anos para resolver essa cláusula ou aquela do contrato, se ia ou não, conseguiram resolver, conseguiram transformar ao ponto deles chegarem até você para agradecer. Então, realmente, são esses casos que fazem tudo valer a pena. Isso. E parabéns, Henrique. Eu sei o quanto vocês se dedicam para que isso aconteça. Eu sei que não é um trabalho de um dia para o outro. É muito, muito esforço, muita dedicação, capacitação para vocês estarem entregando esse serviço de tão alta qualidade, mesmo como você bem ponderou, infelizmente, ainda, vamos falar ainda, porque eu espero que isso comece a mudar também, a mediação judicial, ela não vem sendo remunerada como vocês merecem. Então, claro, falando da mediação privada, tem um contexto diferente, mas é muito importante, inclusive, para melhorar a questão da capacitação.
Então, é um ciclo, mas esse propósito nos une. Esse propósito, ele faz com que nós tenhamos força para seguir fazendo a nossa parte dentro da pacificação, dentro do Poder Judiciário, no caso de vocês. Então, desejo força para que vocês consigam seguir transformando muitas vidas. E dentro disso, Henrique, eu gosto sempre de finalizar os encontros pedindo indicação. Você já falou de um livro, mas teriam outros livros que tenham te marcado de alguma forma, filme, série, documentário, o que você tiver de indicação. Eu gosto muito dessa troca para quem está nos ouvindo poder, opa, achei interessante, eu quero mais, por onde eu vou? Perfeito, perfeito. Olha, esse livro de transmediação, penso que é uma obra que todos nós da área do direito deveríamos ler. É um livro da Annie de Mitman, Da Mediação à Transmediação de Conflitos. É um livro fantástico, tem me trazido assim muitas reflexões acerca da função da mediação, do papel da mediação. E afora esse livro, que é mais técnico, eu estou no momento, assim, particularmente falando, de ler Osho, né? Estou apaixonado por Osho, estou inclusive pensando em ir para a Índia para fazer o meu momento lá. E aí eu tô lendo um livro, um dos livros dele que eu comecei agora, Osho Antes que Você Morra. É impactante, assim, sabe? Nossa, Alessandra, tem me feito refletir profundamente sobre algumas coisas. E eu penso que nesse momento que estamos atravessando, em plena pandemia, com uma guerra onde ainda pessoas se matam da forma como estão se matando, eu estou muito impactado com essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, porque estive lá no ano passado, no mês de setembro, e tenho acompanhado o conflito, de certa forma, até de uma maneira bem intensa, porque tenho alguns amigos que lá ainda estão. Então, eu penso que estamos passando por um momento muito peculiar, né? Um momento muito ímpar da humanidade, e que eu vejo de uma forma muito esperançosa, que todos aqueles que eu converso, de alguma forma, estão se abrindo para uma autoavaliação, se abrindo para uma espiritualidade. Não falo aqui de religiosidade, mas falo aqui de espiritualidade. Então, eu acho que nós estamos num momento de muita transformação, de transformação pessoal. E eu penso que não há nenhuma transformação do mundo, do planeta, das pessoas, que não aconteça se não iniciada por nós mesmos. Então, no momento em que a gente se dispõe a fazer esse caminho de autotransformação, de buscar um Henrique melhor, eu penso que nem tudo está perdido. Eu penso que a gente tem a esperança aí, sim, de entregarmos, sobretudo para os nossos filhos, um mundo um pouco melhor do que temos atualmente. E eu penso que quando não tivermos mais esperança, então nada valerá a pena. Então eu hoje continuo sendo um ser extremamente esperançoso, tentando acreditar que sim, teremos melhores dias, teremos aí um futuro mais leve, mais promissor, mais integrado das pessoas que aqui estão. É o que eu acredito e é o que eu torço. E dentro do possível aí, Osho tem me feito e tem me levado a profundas reflexões. Acho que é uma leitura que vale a pena, viu? Obrigada pela indicação, Henrique. Eu acho que a pandemia ela trouxe esse olhar para ressignificar o que é realmente importante para cada um de nós, porque a vida é um sopro. Então, a gente começa a repensar onde nós estamos colocando o nosso tempo, qual é o nosso propósito aqui, e não apenas profissional, mas também em cada relação, cada pessoa que passa por nós. Eu gosto muito de uma frase, e aqui, independentemente da religião de cada um, mas foi Maria Teresa de Calcutá que falou: não deixe que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Essa frase eu tenho assim comigo, porque ela é desafiadora, porque nem sempre nós conseguimos isso, mas ela me ajuda justamente com esse olhar que você falou, de trazer um pouco de esperança, porque nós não temos noção o que a outra pessoa está passando. E às vezes ela vem para a gente e fala de uma forma, ou age de uma forma, e a gente
tem um costume já de julgar e já taxar, rotular a pessoa, quando na verdade ela precisa de uma mão, ela precisa ser escutada, ela precisa de um carinho. Então, não estou dizendo para aceitarmos tudo, baixarmos a cabeça para todo mundo, não é isso. Mas quando nós somos a pessoa, a peça que começa a quebrar esse ciclo, nós somos surpreendidos em todos os contextos, em casa, no trabalho, com o vizinho, na rua. Vale a pena experimentar isso. E talvez um bom começo seja escutarmos mais, né? O exercício da escuta. Nós somos muito barulhentos, né? Falamos demais. Então, talvez um bom começo é ouvirmos mais um pouco o que o outro tem para dizer. Até porque também, muitas vezes, quando o outro está falando, ele também está se ouvindo. E ele até se perceberá acerca, talvez, de algumas posições, de alguns pensamentos que já não fazem mais sentido. Então, o exercício da escuta, eu penso que é um bom começo para que possamos nos autotransformar. Talvez fique aí uma sugestão como ponto de partida. Perfeito, já é um super ponto de partida, Henrique. Fica, então, quem está nos escutando, agora colocar em prática isso, de tentar realmente praticar a questão da escuta ativa, de buscar compreender. Não precisa mudar de opinião, mas abrir espaço para esse diálogo mais construtivo. Henrique, que delícia essa troca, muito obrigada pela sua partilha, obrigada por tanto conhecimento, por mostrar esse trabalho incrível que vocês estão fazendo no Sejusc de Blumenau. Continuem inspirando mais pessoas. Espero que com esse vídeo outras também comecem, vamos começar a praticar isso diferente aqui onde nós vivemos, e pouco a pouco, cada um dentro da sua caminhada, mas todos juntos dentro dessa rede. Sigamos cada vez mais unidos através da comunicação, da paciência, da escuta e dessa busca por pacificar. Obrigado a você, Alessandra. Nossa, obrigado por essa oportunidade, por disponibilizar aí o teu canal para a gente conversar um pouco sobre isso. E eu quero de pronto aqui me colocar à disposição para qualquer coisa que pudermos ser útil enquanto Sejusc, enquanto mediador, estamos à sua disposição, viu? Obrigado, obrigado. Foi um prazer enorme conversar contigo. E se nos deixar, a gente adentra à noite, né? Porque falar sobre o que gostamos é isso, né? É verdade. É bom demais. E vem ideia, vem insight, e queremos compartilhar. É muito gostoso. Realmente, quando se faz com amor, com propósito, tudo flui diferente. Obrigada, Henrique, pelo seu tempo. Grande abraço, viu? Forte abraço. E agradeço também a quem nos assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários que a gente tem todo o prazer em ajudar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.